CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Estou muito feliz. Vocês sabem que eu adoro vir no presencial, né? A gente sabe. E bom dia para os nossos ouvintes, para os colegas e para as pessoas maravilhosas que estão nesse estúdio hoje. Pois é, gente, o estúdio tá, lotadinho de gente bonita. Tem parente, tem estudante de jornalismo, estudante de psicologia. Conta pra gente quem tá fazendo companhia. Tá aqui, me assistindo e vendo a experiência, minha super filha, Júlia Salsa, mas é estudante de psicologia. É normal? Tem o namorado dela, Danilo, não sei se vai ser meu genro, espero que sim, né, Danilo? Um bom rapaz, faz jornalismo também. Os amigos Renan e Beatriz também fazem jornalismo e vieram viver essa experiência do rádio, que é maravilhosa, né, Patrícia? Com certeza. Sejam bem-vindos. Rádio vicia, já falo logo, é gostoso, entendeu? Não, a gente sai daqui, mas ela não sai da gente, entendeu? A CBN não sai da gente, então é bem legal. Aproveitem. Vamos lá, Andréia. Demissão silenciosa. Cada vez mais a gente vem ouvindo esse termo. E aí as pessoas às vezes ficam se questionando, mas o que é demissão? É o funcionário que faz a demissão silenciosa? É o patrão que de alguma forma consegue praticar isso com o funcionário? São as duas coisas meio misturadas. Do que se trata a demissão silenciosa? Muito legal. É uma conexão mais da palavra desistência. Na realidade, a pessoa desistiu de estar engajada naquele trabalho. É importante a gente falar de onde veio esse termo. Tudo começou, Patrícia, com uma expressão chamada a grande renúncia. A grande renúncia foi um fenômeno que começou nos Estados Unidos durante a pandemia, em que as pessoas começaram a refletir, não só nos Estados Unidos, todos nós, né, do que era realmente relevante na nossa vida. E pediram demissão, começaram a pedir demissão em massa. Não a demissão clássica que a gente vê em todos os anos, que a pessoa pede demissão para ir para o seu outro trabalho, enfim. Mas era assim, eu peço demissão porque eu prefiro estar desempregado do que neste lugar. É complicado. É pesado. É pesado. Isso. E é claro que a gente precisa de rede de apoio para fazer esse movimento, porque né, os boletos continuam chegando para a gente poder pagar. Mas isso foi um fenômeno e que acontece também muito fortemente no Brasil, que são as pessoas que não toleram mais as condições de trabalho, a liderança e pedem demissão, e aí teve esse fenômeno chamado a grande renúncia. Mas, em decorrência disso, que são as pessoas que não têm rede de apoio ou não têm coragem de fazer esse pedido de demissão porque estão insatisfeitos, mas permanecem na empresa. E permanecem apenas porque precisam pagar os boletos. Não tem vinculação com aquele lugar, não tem vinculação com o trabalho, não gosta das pessoas que trabalham ali, não gosta do trabalho que faz. E aí esse fenômeno da desistência silenciosa, inclusive chamada também de quiet quitting, porque também foi um estudo que começou nos Estados Unidos, né? Não gosta ou perdeu o gosto? Podem ser as duas coisas. E é legal você falar isso, porque os estudiosos desse fenômeno têm duas linhas. Essa principal, que a gente está falando, que são as pessoas que estão trabalhando, mas estão ali só fazendo o arroz com feijão. Mas tem uma outra, um outro grupo de estudiosos que diz que a desistência silenciosa, as pessoas até gostam do trabalho, mas elas não se submetem às condições tradicionais do trabalho anterior, do modelo anterior. Ou seja, se eu tenho horário para entrar, eu tenho que ter horário para sair. Eu assinei um contrato de trabalho que me diz que meu horário de entrada é Y e a saída é Z. Se eu tiver que fazer mais, eu tenho que ganhar hora extra. Se eu não ganho hora extra, eu saio, porque essa é a combinação. Se eu tenho 1 hora de almoço, eu não vou ficar sem almoçar ou comendo um sanduíche enquanto eu trabalho, o que é muito comum na minha geração, principalmente os mais maduros. Então, tem essa perspectiva. Eu gosto do trabalho, eu gosto das pessoas, eu me realizo, mas o meu trabalho é só uma dimensão da minha vida. Eu não vou dar a ele a centralidade que muitas gerações deram ao longo da sua caminhada. Então, tem essas duas vertentes. Agora, tem isso que você falou. Gostava, aconteceu alguma coisa na empresa, não suporto mais. Ou tem, entrei, gosto, mas eu não vou me submeter aos padrões tradicionais quando a gente conecta com as gerações mais maduras, né? É curioso isso, porque olhando pelo lado, a gente sempre olha pelo lado do funcionário, que normalmente é a ponta mais fraca da corda, né? Mas se você olhar pelo ponto de vista da empresa,
Como é que eles enxergam isso? Porque deveriam, não sei se acontece, deveriam pensar o quê? Esse funcionário prefere ficar desempregado a trabalhar comigo. O que eu estou fazendo de errado? A gente aqui no nosso CBN Vida Profissional, a gente está sempre falando, né, Patrícia, que não tem resposta simples para problemas complexos, mas é fato que o mundo do trabalho está se reposicionando muito fortemente, né? A gente não é mais, nós não somos mais a força de trabalho que fomos. Os jovens que estão entrando estão trazendo outras exigências, porque a gente está tomando consciência cada vez mais do nosso valor na cadeia produtiva. E as empresas estão tendo um pouquinho de dificuldade, umas mais, outras menos, de rever as suas práticas de trabalho à luz dessa nova força de trabalho que exige outras condições, né? Então, tem uma camada do empresariado que ainda rejeita, inclusive fala que é um pessoal de corpo mole, ou a geração mimimi, geração Z, ao invés de reconhecer que alguma coisa muito relevante está acontecendo no mercado de trabalho e a gente precisa rever as nossas práticas. É tão sério isso, porque aí a gente sempre traz dados e fatos e não o nosso achismo, né? Tem uma pesquisa da Gallup que entrevistou mais de 140 mil trabalhadores no mundo todo e que diz que tem um percentual de quase 60% das pessoas hoje estão na condição de desistência silenciosa, que é, eu estou trabalhando, mas não tenho a vinculação emocional ou de engajamento com aquele meu trabalho. Quando eu vejo isso na minha prática, como consultora, como mentora, como professora, isso é uma realidade. As pessoas que eu converso, na grande maioria, estão muito insatisfeitas com as suas atuais condições de trabalho. Isso é grave, né? Porque eu sempre acho que todo mundo quer acertar, sabe, Patrícia? Tanto o empregador quanto o empregado. A gente vai precisar conversar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui no nosso quadro, Sim, né? É abrindo esse espaço para falar, é um dado de realidade, e isso é muito sério, porque tem um fenômeno em decorrência do quiet quitting, que é o quiet ambition, que é o seguinte, os jovens não querem ser líderes. Eles olham para a gente e falam, Deus me livre ser você. Esse olho tremendo, esse problema que você entra e não tem horário para sair, aquela perna batendo. Uma gente que está nada contra as separações, mas gente que está no 5º casamento, não fala com os filhos, não tem uma vida, não tem vida social. Então eles olham para a gente e falam, não quero ser você, só que as empresas vão precisar continuar com liderança. Quem é que vai ser líder? Aí a polêmica desse final de semana, né? Quem vão ser os CEOs da organização? Alguém vai ter que cuidar disso. E aí o exemplo do atual mercado de trabalho não estimula essas pessoas a continuarem nas suas práticas, mas a gente vai precisar conversar sobre isso, porque isso é um dado de realidade. E é curioso isso, porque você está falando, e às vezes as pessoas têm em mente de que quem está cansado do trabalho, quem está fazendo o corpo mole, como você disse, que é mal colocado, mas a gente ouve muito falar sobre isso, são sempre os mais velhos da casa. Ah, não, isso aí já é a pessoa mais velha, está na hora de mandar embora e colocar uma pessoa nova. Às vezes o pensamento é esse. Mas não, vem cá, por que você está agindo dessa forma? Por que você está tão enjoado, cansado? O que está acontecendo? Né? Para dar um estímulo a esse funcionário. Tem muito disso, essa pessoa já está trabalhando há muito tempo, então ela é que está cansada. O problema é dela. Exatamente. E aí, Patrícia... Mas isso pega todas as idades, né? Todas as idades. E todos os tempos de casa. Todas as idades. E aí tem uma polêmica que é para que serve realmente as pesquisas de engajamento que as empresas fazem. As pesquisas de clima. Eu realmente quero ouvir o que a pessoa tem a me dizer ou eu prefiro criticar e fingir que eu não estou vendo? Porque quem pergunta quer resposta. E aí, às vezes, na resposta vai vir assim, as minhas condições de trabalho estão me inviabilizando a ter uma vida social, a fazer um curso, a poder descansar, né? E aí vem todo o desdobramento de saúde mental, que é uma outra temática, né, que a gente sempre traz aqui no nosso quadro. Então, é bem mais fácil acusar o outro, não chamar para o diálogo, porque ao chamar para o diálogo, alguém tem algo a dizer. E às vezes é algo real a dizer, e não só é uma realidade vivida pelo empregado, pelo funcionário, mas às vezes pela própria liderança, que também está sofrendo. Então, acho que quando a gente olha para o mercado de trabalho, está todo mundo aí com alguma questão e a gente, de novo, né, vai ter que precisar olhar para isso, para criar caminhos para que todo mundo tenha ali pelo menos um mínimo de bem-estar e conexão com o trabalho, né? Dá para prever o que está para acontecer? Eu não sei se seria com o gestor daquela equipe ou com o próprio RH, mas dá para prever, olha,
estou sentindo um movimento aí de pessoas desgostosas. Eu acho que está na hora, antes da gente perceber uma demissão silenciosa, um baixo rendimento, é melhor a gente sentar com o pessoal para conversar. Dá para perceber isso? Eu acho que já todo mundo já percebeu. Ou está fingindo que não está vendo, ou não quer enfrentar, né? Tem algumas empresas que já estão fazendo esse movimento, né? Eu mesmo sou contratada para ajudar as organizações a pensarem sobre isso. Mas eu acho que é interessante, Patrícia, a gente só falar que não tem receita de bolo nem varinha mágica. É tão complexo que a gente está construindo alternativas, né? Então, me parece que uma muito simples é tentar garantir o cumprimento da jornada de trabalho de um funcionário. Eu acho que se a gente fizer isso, já é muita coisa, né? Porque nem esse básico a gente está conseguindo cumprir. Por quê? Porque a gente foi treinado a achar que quem pega a sua bolsa para ir embora no horário combinado ou está desestimulado ou tem alguma coisa de insegurança. Então, o culto ao sacrifício a gente vai precisar rever, né? Porque o sacrifício já não é algo que nos interessa, né? Muito menos as novas gerações. Então, vamos pensar no básico. O cumprimento da jornada de trabalho de um funcionário já é coisa pra caramba. Vamos lá, uma outra pergunta. Às vezes as empresas, eu quero engajamento da minha equipe. Então, vamos lá chamar a Andréa Salsa, chamar um consultor. E, olha, essa equipe aqui eu estou achando que ela está um pouco desanimada, ela precisa de novos desafios, de ser encorajada. Aí faz aquela reunião, chama todo mundo. No final das contas, o que sobra para o funcionário, o desafio, é que ele tem que se desafiar, é ele que tem que trazer a sugestão, é ele que tem que trazer uma proposta de mudança, é ele que tem que fazer alguma coisa. E aí eu já ouvi isso de várias pessoas em várias empresas, tipo, o cara me chama para tentar me animar e joga para cima de mim o que eu tenho que fazer, para eu resolver o que eu tenho que fazer, eu que tenho que arrumar a solução. Como é que lida com isso? É isso. Isso é um questionamento que a força de trabalho começa a botar para fora, que é coisa que no passado nós não tínhamos essa coragem. E é isso que está, Patrícia, fazendo o mercado de trabalho ficar de cabeça para baixo. Porque essa coisa do mais trabalho disfarçado de desafio, porque em muitas empresas é isso. Vou te dar um desafio, Patrícia, não, você vai trabalhar em dobro, na realidade é isso, né? Ou então vamos engajar e ter um café da manhã com o presidente. Aí o café da manhã é 6 horas da manhã, a pessoa tem que chegar mais cedo, porque o café da manhã não pode acontecer na hora. Então, as práticas... Eu digo que a força de trabalho está mais espertinha. A gente né, o ambiente profissional vai ter que ser um pouco mais hábil para fazer a gestão dessa força de trabalho. Porque ela está fazendo perguntas, ela está questionando e as práticas do passado não estão colando mais no presente porque as pessoas estão cada vez menos reféns. Isso é uma coisa que eu tenho trazido para os espaços da minha discussão, porque antes a gente submetia porque não tinha muita opção. Agora as opções acabam acontecendo e tem pessoas, inclusive, optando, às vezes, por ganhar menos, mas está em lugares onde ela tem condições de usufruir melhor da sua vida, que o trabalho é super importante, né? Mas não, a vida não é só trabalho, né? Então é isso. E ao mesmo tempo, né, que a gente conversa com as pessoas e ouve essa visão, poxa, ele joga para cima de mim o que eu tenho que fazer para melhorar, quer dizer, o meu desânimo vai continuar. Tem um outro lado daqueles mais experientes, que já trabalham há muito tempo, que falam, eu tenho que me sujeitar, porque eu tenho que receber meu salário, eu tenho que trabalhar, eu tenho família para sustentar, depende de mim. Então, ainda tem no meio de uma empresa aquele que questiona e aquele que se submete. Totalmente. E aí a empresa começa a pensar, não quer? Tem quem queira. Se você quiser, você vai embora que eu contrato o outro. Mas aí esse que está saindo, lá no outro que é contratado, fala, nossa, que profissional maravilhoso, trouxe ideias incríveis. E as empresas ficam, né? Poxa, aquele funcionário não se deu bem aqui. O que ele fez lá, tá vendo? Precisou sair daqui para se dar bem lá. Não, ele se deu bem lá porque lá, de repente, abriu uma porta diferente. Então, é meio turrão dos dois lados, turrão de quem fica, turrão de da empresa que manda embora. Tá tudo muito confuso e misturado. Tá confuso e misturado, mas tem uma coisa seguinte, o mercado se fala cada vez mais.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, as empresas, inclusive, em processos de desligamento. Como que essas pessoas estão sendo... Porque para ser demitido, basta estar empregado. Não tem nenhum problema ético de uma empresa demitir um funcionário. Mas a forma como ela faz isso, as condições, essa pessoa pode ir para uma outra empresa e começar a falar daquela empresa no mercado, e daqui a pouquinho ninguém mais que é talentoso vai querer ir para aquela organização. Algumas empresas estão tentando, inclusive, fazer alguns mecanismos para tentar reverter algumas imagens que já foram comprometidas. E aqui no nosso estado, então, né, Patrícia, que a gente fala que é o efeito Vitorinha, todo mundo fala com todo mundo se conhece. Então, hoje, cada vez mais as pessoas perguntam assim, mas como que é lá? Me diz lá. Como que é o clima? Que são perguntas que, por exemplo, na minha geração, a gente não fazia. Queria saber quanto que ganhava e qual era o pacote de benefícios. Era essa a pergunta. Agora, assim, me fala como que é o chefe, me fala como que é o clima, as pessoas são respeitadas, como que são tratados os terceiros? Tem até esse tipo de pergunta, tá? Como que é tratado... Como são tratados os fornecedores. Isso tudo está interferindo em eu vou ou não vou para essa organização, eu fico ou eu não fico. Isso tudo é matéria-prima da desistência silenciosa. Por isso esse percentual tão grande, assustador, quase 60% da força de trabalho com esse pensamento, porque, de novo, o mundo mudou e o ambiente profissional parece que está agarrado lá na década de 80 e vai ter que sair de lá, porque senão não vai ter nem força de trabalho para entregar o que precisa ser entregue. Tem um ouvinte aqui que pediu para não dizer o nome dele, mas ele está perguntando, ele está dizendo, você falou sobre pesquisa de clima, qual a veracidade de uma pesquisa dessa? Porque eu sei de colegas que mentem para não perder o emprego. Total. Tem eu não vou falar aqui o nome, mas provavelmente os ouvintes vão saber, uma pesquisa bastante famosa, né? Que as empresas, inclusive, adoram falar que elas ganharam o tal selo, mas eu conheço de fonte segura algumas empresas que estão lá no ranking top 3 e o assédio moral acontece nos corredores, né? Por isso, porque é uma pesquisa, primeiro, que ela é paga, segunda, que tem uma interferência às vezes direta da liderança para responder essa pesquisa. Então, na pesquisa ela fica muito bem, mas o que rola nos corredores é outra coisa, né? Na hora que uma empresa estiver mais preocupada no que está rolando no cafezinho nos corredores do que nos indicadores de pesquisas formais, aí a gente começa a fazer a virada que precisa ser feita, né? Porque, de novo, as consequências estão aí. São todos os estudos apontando desligamento, afastamento, denúncias. E agora, com o LinkedIn, inclusive, sendo, né, que é uma ferramenta própria de ambiente profissional, sendo espaço de denúncia. Né? Várias pessoas fazendo cartas abertas quando saem. Aí tem uma coisa chamada imagem e reputação, que às vezes para algumas marcas custa bastante caro, né? Por conta de como a gente está tratando a força de trabalho. Mas eu tenho esperança sempre, sabe, Patrícia, que pelo menos o nosso quadro vai ajudando algumas pessoas. Pois o ouvinte fez essa pergunta sobre a pesquisa de clima, chegou outra aqui também dizendo as pesquisas de clima mentem, está no mesmo contexto, né? Está no mesmo contexto. André, é um prazer de novo ouvir você dividindo um pouco da sua experiência conosco aqui todos os sábados. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Venha mais vezes. Mais vezes e até sábado que vem. Obrigada por nos receber tão bem.